Desde os tempos antigos, filósofos, líderes espirituais e sábios afirmavam que o pensamento tem poder. Mas poucos foram tão ousados quanto Napoleon Hill, ao afirmar em sua obra-prima Pense e Enriqueça que os pensamentos são coisas. Essa frase, aparentemente simples, contém uma das maiores chaves para transformar a vida de qualquer pessoa. Tudo o que existe no mundo material primeiro nasceu na mente de alguém. A casa onde você mora, o celular que você usa, a roupa que veste, até este vídeo que você está assistindo agora, tudo começou como uma ideia, como um pensamento. E, segundo Hill, esse processo criativo não é privilégio de gênios ou inventores, é um poder universal, acessível a todos que sabem como usá-lo conscientemente. O pensamento, como força criadora Hill, acreditava que o pensamento não é apenas algo abstrato ou invisível. Ele via os pensamentos como formas de energia, vibrando em frequências específicas, capazes de atrair situações, pessoas e circunstâncias que combinam com sua natureza. Isso significa que pensamentos de medo atraem mais medo. Pensamentos de abundância atraem oportunidades de prosperidade. Pensamentos de confiança abrem portas para conexões e conquistas. Assim como um imã não escolhe o que atrair, sua mente também não faz distinção moral. Ela apenas responde ao que você cultiva repetidamente. Portanto, a primeira lição é clara. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. A ciência por trás da filosofia. Embora Hill tenha escrito seu livro em 1937, muito antes das descobertas modernas da neurociência, suas ideias encontram respaldo científico. Pesquisas atuais mostram que o cérebro possui neuroplasticidade, ou seja, se molda de acordo com os pensamentos e hábitos. Pensamentos repetidos criam novas conexões neurais, fortalecendo padrões de comportamento. Emoções associadas a pensamentos intensificam esse processo, gravando mais fundo no subconsciente. Hill não usava termos técnicos, mas sabia que o que pensamos molda literalmente quem nos tornamos. O papel do desejo, segundo Hill, o pensamento só ganha força criadora quando está carregado de emoção, principalmente do desejo ardente. Um desejo fraco gera pensamentos fracos, que se dissipam sem deixar impacto. Já um desejo intenso transforma pensamentos em combustível de ação. Exemplo prático: um estudante que deseja apenas passar de ano terá pensamentos e ações limitados. Já alguém que deseja se tornar referência em sua área cria pensamentos muito mais poderosos, que o impulsionam para além do comum. Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Como transformar pensamentos em riqueza, Hill revelou um processo claro para usar o poder do pensamento. Defina um objetivo específico. Não basta pensar em ficar rico. É preciso detalhar quanto, em quanto tempo e de que forma. Alimente esse objetivo com desejo ardente. Repita diariamente a imagem da conquista, até que ela se torne parte de você. Use a fé e a autossugestão, afirme para si mesmo que já está no caminho da realização. O subconsciente precisa ser reprogramado. Associe pensamentos a emoções positivas. Emoções são o combustível que transforma pensamentos em vibrações poderosas. Haja de acordo com seus pensamentos. Pensamentos sem ação são apenas sonhos. O pensamento correto leva a atitudes coerentes. Exemplo inspirador: Andrew Carnegie, que inspirou Napoleon Hill a desenvolver sua filosofia, começou sua vida em extrema pobreza, mas cultivava constantemente pensamentos de riqueza, não como fantasias, mas como convicções. Ele afirmava que seria rico e benfeitor, e organizou toda a sua vida em torno desse pensamento. O resultado: tornou-se um dos homens mais ricos e generosos da história. Outro exemplo: Thomas Edison não via fracassos em seus experimentos. Ele dizia que cada tentativa errada era apenas uma forma de pensar diferente sobre o problema.
Sua mentalidade persistente o levou a patentes que mudaram o mundo. O perigo dos pensamentos negativos. Se o pensamento tem poder criador, ele também pode destruir. Hill alertava sobre os inimigos invisíveis que sabotam mentes despreparadas, o medo da pobreza, a dúvida constante, a indecisão, a procrastinação, a crítica destrutiva. Esses pensamentos, repetidos diariamente, criam realidades limitadas. É como plantar sementes ruins em um solo fértil. A colheita será inevitavelmente ruim. Por isso, a vigilância mental é essencial. Você não pode evitar que um pensamento negativo apareça, mas pode decidir não alimentá-lo. Exercício prático. Primeiros passos. Crie uma declaração de riqueza. Escreva: eu atraio prosperidade, porque meus pensamentos são de abundância, fé e gratidão. Leia em voz alta pela manhã e à noite. Vigie seus pensamentos. Sempre que perceber pensamentos de escassez, substitua por uma afirmação positiva. Associe emoção. Enquanto repete suas afirmações, sinta como se já tivesse conquistado. Visualize e reserve 10 minutos por dia para imaginar sua meta já realizada. A chave da primeira etapa Napoleon Hill deixou claro: o pensamento é a semente da riqueza. Mas não qualquer pensamento, e sim aquele que é específico, carregado de desejo e cultivado com fé, emoção e persistência. Se você quer atrair riqueza, comece hoje a cuidar da sua mente como cuidaria de um jardim. Elimine as ervas daninhas da dúvida e do medo. Plante sementes de propósito, desejo e fé. Regue diariamente com visualizações e autossugestão. Proteja o jardim contra críticas e influências negativas. Com o tempo, a colheita será inevitável. Pensamentos corretos atraem resultados corretos. O que é autossugestão? Autossugestão é o processo de repetir afirmações, imagens e ideias com intensidade suficiente para que sejam aceitas pelo subconsciente. Hill dizia que o subconsciente é como um solo fértil. Ele não distingue entre sementes boas ou ruins. Apenas faz crescer aquilo que recebe com repetição e emoção. Se você repete frases de escassez, como não tenho sorte ou dinheiro é difícil, o subconsciente grava isso como verdade. Mas se você repete frases de prosperidade, como minha mente é um ímã de riqueza, essa convicção molda suas ações e atrai circunstâncias favoráveis. Emoção. O combustível da autossugestão Hill alertava: palavras vazias não produzem efeito. A chave está em associar emoção intensa às afirmações. Pensar em riqueza sem emoção gera apenas devaneio. Pensar em riqueza com desejo ardente gera magnetismo. Pensar em riqueza com gratidão e fé cria uma força quase irresistível. Ele comparava a emoção ao fogo. Sem calor, as sementes plantadas não germinam. Como usar a autossugestão na prática Hill recomendava um método simples, mas poderoso. Escreva sua declaração de riqueza, seja específico. Quanto deseja ganhar, em quanto tempo e de que forma. Exemplo: eu atraio R$50 mil em novas oportunidades de negócio até dezembro de 2025. De maneira ética e abundante. Leia em voz alta 2 vezes ao dia, de preferência ao acordar e antes de dormir. Leia com voz firme, como se estivesse dando uma ordem ao subconsciente. Associe emoção intensa, imagine-se já tendo alcançado o objetivo. Sinta a gratidão, a alegria e confiança como se fosse real agora. Visualize enquanto lê, veja os detalhes. O dinheiro na conta, a casa dos sonhos, a vida transformada, exemplos inspiradores. Muhammad Ali repetia: eu sou o maior. Ele não apenas dizia, ele sentia. Essa convicção moldou sua carreira, sua postura e sua mentalidade de campeão. Walt Disney visualizava a Disneylândia pronta, enquanto lia e relia seus projetos, mesmo quando ninguém acreditava. Sua emoção era tão forte que transmitia confiança aos poucos que aceitaram investir.
o papel do subconsciente. O subconsciente não dorme. Ele trabalha dia e noite, moldando ações e atraindo oportunidades compatíveis com as ideias que recebe. Hill descrevia o subconsciente como um elo entre o consciente e a inteligência infinita. Ao repetir afirmações de abundância, você cria um campo mental que sintoniza com ideias, pessoas e circunstâncias favoráveis. Mas ao repetir dúvidas e medos, você cria barreiras invisíveis que sabotam seu próprio progresso. Emoções positivas. X. Emoções negativas. Hill listava 7 emoções positivas que fortalecem a autossugestão, desejo, fé, amor, sexo, energia. Criadora, entusiasmo, romance, esperança e alertava sobre 7 emoções negativas que destroem pensamentos de riqueza. Medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição, raiva. O segredo está em alimentar as emoções positivas até que substituam as negativas. Exercício prático. 21 dias de autossugestão durante 21 dias. Leia sua declaração de riqueza em voz alta ao acordar e ao dormir. Associe emoção e visualização. Anote diariamente insights ou oportunidades que surgirem. Observe como sua mentalidade começa a mudar. A chave da segunda etapa, Napoleon Hill, mostrou que o pensamento precisa ser alimentado com emoção e repetição para se tornar uma força magnética. Sem emoção, o pensamento se dissipa. Com emoção, o pensamento ganha energia criadora. Com emoção, plus repetição. O subconsciente grava e age em seu favor. Hill resumiu em uma frase poderosa: a repetição de afirmações de fé leva ao subconsciente a crença necessária para agir. A imaginação criadora, a oficina da mente. Hill dizia que a imaginação é a oficina da mente. É nela que os pensamentos, carregados de desejo, se transformam em planos, e os planos se transformam em riqueza. Ele dividia a imaginação em 2 tipos: imaginação sintética, rearranjo de ideias já conhecidas; imaginação criadora, conexão com uma fonte superior de inteligência que fornece ideias originais e soluções inovadoras. Ambas são importantes, mas é a imaginação criadora que abre caminhos extraordinários. Exemplo real: Thomas Edison visualizou a lâmpada muito antes de vê-la acesa. Steve Jobs imaginou computadores pessoais em cada lar quando isso parecia impossível. Walt Disney enxergava seus parques prontos nos mínimos detalhes antes de construir. Eles não esperaram provas externas. Confiaram na oficina interior da imaginação. A fé inabalável. Mais que religião para Hill, fé não era apenas um conceito religioso. Era a convicção absoluta de que aquilo que você deseja já é real no campo mental, mesmo antes de aparecer no mundo físico. Fé é acreditar quando não há garantias. Fé é persistir quando todos duvidam. Fé é agir como se fosse impossível falhar. Como cultivar a fé através da autossugestão. Repetir até acreditar, através da visualização, viver a conquista antecipadamente. Através da ação, confirmar a fé com atitudes diárias. Hill escreveu: a fé é o ponto inicial de toda realização. Quem não tem fé falhará, independentemente de sua capacidade. Pensamento, plus. Imaginação, plus. Fé. Ação. Quando um pensamento é alimentado com desejo, reforçado com autossugestão, visualizado pela imaginação e sustentado pela fé, ele deixa de ser apenas uma ideia, torna-se uma força ativa que guia decisões e ações. É nesse ponto que o pensamento começa a moldar o mundo físico. Exemplos de transformação do pensamento em ação: Henry Ford. Sua convicção de que poderia fabricar carros acessíveis fez com que insistisse na ideia do motor V8, mesmo quando engenheiros disseram ser impossível. Sua fé transformou o impossível em realidade. Coronel Sanders, KFC, aos 65 anos, com uma pequena pensão, decidiu vender sua receita de frango. Foi rejeitado mais de 1000 vezes.
mas sua fé e persistência transformaram o pensamento em uma das maiores franquias do mundo. Oprah Winfrey nasceu em condições de pobreza extrema, mas cultivava constantemente pensamentos de abundância e de propósito. Sua imaginação a fez visualizar uma vida grandiosa e sua fé a manteve firme diante dos obstáculos. O perigo da imaginação mal utilizada, assim como pode criar, a imaginação também pode destruir quando alimentada por pensamentos negativos. Pessoas que vivem imaginando tragédias, dívidas e fracassos acabam atraindo exatamente essas circunstâncias. Hill alertava: o subconsciente transforma em realidade qualquer pensamento que domina sua mente, seja ele positivo ou negativo. Exercício prático: 15 minutos de imaginação criadora. Escolha um ambiente tranquilo. Feche os olhos e imagine sua meta já realizada. Veja detalhes: local, pessoas, números, situações. Associe emoção intensa, alegria, gratidão, entusiasmo. Escreva as ideias que surgirem durante ou após o exercício. Repita diariamente. Muitas vezes, soluções inesperadas surgirão desse hábito. A chave da terceira etapa, Napoleon Hill, mostrou que o pensamento se fortalece quando associado à imaginação criadora e sustentado pela fé inabalável. Esse trio, pensamento + imaginação + fé, é o que diferencia sonhadores de realizadores. O sonhador imagina, mas não acredita. O realizador imagina, acredita e age. Fé é o elemento invisível que transforma sonhos em certezas e certezas em resultados. O subconsciente, o guardião invisível. Como funciona o subconsciente é como um arquivo vivo que nunca descansa. Ele absorve tudo: pensamentos, emoções, imagens, frases e experiências. Eu dizia que o subconsciente não julga, apenas registra. Se você repete frases de escassez, o subconsciente aceita como verdade. Se você repete frases de abundância, ele também aceita como verdade. Ele é o intermediário entre a mente consciente, o que você pensa, e a inteligência infinita, a fonte de toda inspiração. Porque é importante, ele controla hábitos, crenças e atitudes automáticas. Atua 24 horas por dia, mesmo quando você dorme. Atrai situações compatíveis com os pensamentos dominantes. Exemplo: real atletas de elite praticam visualizações mentais antes de competições. Eles treinam não apenas o corpo, mas o subconsciente, criando memórias de vitória que se traduzem em desempenho real. A vitória é ensaiada na mente antes de ser conquistada no campo. O cérebro, como estação de pensamentos, Hill descreveu o cérebro humano como uma central de energia, capaz de emitir e receber pensamentos, semelhante a uma estação de rádio. Cada pensamento é energia, vibrando em determinada frequência. Pensamentos repetidos emitem ondas mais fortes. Emoções intensas funcionam como antenas que amplificam o sinal. Isso significa que quando você pensa em abundância com intensidade e emoção, o seu cérebro envia sinais ao universo e também se torna receptivo a ideias compatíveis. Hill acreditava que grandes invenções, inspirações artísticas e decisões visionárias são fruto dessa capacidade de captar ideias da inteligência infinita. Exemplo real: Nikola Tesla relatava que muitas de suas invenções surgiam como visões completas, como se fossem transmitidas de uma fonte superior. Thomas Edison também afirmava que suas melhores ideias vinham em momentos de calma, como se fossem sussurros invisíveis. O Mastermind, a mente coletiva Hill, apresentou um dos conceitos mais poderosos e ainda pouco compreendidos: o Mastermind. Ele afirmava que quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia, com propósito definido, surge uma terceira mente invisível, mais poderosa do que a soma das individuais. É como se cada cérebro fosse uma bateria e, ao se conectarem em sintonia, gerassem energia multiplicada. Porque é essencial
amplia ideias e soluções, gera motivação mútua, cria responsabilidade compartilhada, atrai oportunidades que dificilmente surgiriam sozinho. Exemplo, Real Andrew Carnegie dizia que 90% de sua fortuna veio do princípio do mastermind. Ele tinha ao seu redor mais de 50 homens de confiança que formavam um conselho de mentes brilhantes, todos trabalhando em harmonia por objetivos comuns. Henry Ford também se apoiava em engenheiros e especialistas que compunham seu círculo de mastermind, permitindo que suas ideias se tornassem realidade prática. Como aplicar esses 3 segredos? Treine o subconsciente, alimente-o apenas com pensamentos de fé, abundância e gratidão. Vigie diariamente suas palavras e emoções. Use o cérebro como emissor, associe emoção intensa às suas metas para amplificar seu sinal mental. Reserve momentos de silêncio para captar ideias que chegam do invisível. Forme seu mastermind. Encontre pessoas alinhadas com seu propósito. Estabeleça encontros regulares para trocar ideias e apoiar mutuamente. Proteja o grupo contra pessimismo e discórdia. A harmonia é a chave. Exercício prático. A rede da mente durante os próximos 30 dias. Leia sua declaração de riqueza antes de dormir para treinar o subconsciente. Visualize sua meta com emoção e gratidão para emitir o sinal pelo cérebro. Participe de pelo menos um grupo ou comunidade alinhada aos seus objetivos para praticar o News Mastermind. Observe como ideias, pessoas e oportunidades começam a surgir de maneira aparentemente coincidente. A chave da 4ª etapa Hill mostrou que o pensamento não está isolado. Sua mente é parte de uma rede maior. O subconsciente conecta você a si mesmo. O cérebro conecta você ao mundo. O mastermind conecta você a outras mentes. Quando esses 3 níveis trabalham em harmonia, o pensamento se torna uma força multiplicada, capaz de atrair riqueza em escala muito maior do que qualquer esforço individual. A transmutação da energia sexual. O que significa Hill afirmava que a energia sexual é a força mais poderosa da natureza humana. Quando não é controlada, pode levar à dissipação e ao desperdício de vitalidade. Mas quando é transmutada, isto é, redirecionada para propósitos elevados, torna-se combustível, criador de obras grandiosas. Transmutar não significa reprimir. Significa canalizar essa energia para atividades produtivas, como negócios, arte, ciência e espiritualidade. O poder criador da energia sexual estimula a criatividade, aumenta a autoconfiança, amplifica o magnetismo pessoal, dá vigor e entusiasmo para realizar projetos desafiadores. Hill dizia: a maioria dos homens de sucesso intenso é motivada por uma mulher. A transmutação sexual é o segredo por trás de realizações extraordinárias. Exemplo real: Leonardo da Vinci canalizava sua energia para a arte e invenções. Nikola Tesla atribuía sua genialidade à capacidade de transmutar energia vital em ideias revolucionárias. Muitos líderes e empreendedores transformaram paixão e desejo em visão criadora. Exercício prático. Observe onde você gasta mais energia emocional. Redirecione conscientemente esse entusiasmo para suas metas. Use a paixão como combustível para estudar, criar ou empreender. O sexto sentido. O que é o sexto sentido? É o estágio mais elevado da filosofia de Hill. Ele o descreve como a porta para o templo da sabedoria. Uma forma de intuição avançada que surge quando os outros princípios já estão integrados. É aquela voz interior que guia decisões, apresenta soluções inesperadas e alerta sobre perigos. Como funciona quando sua mente está treinada pelo desejo, fé, autossugestão e persistência? O sexto sentido se manifesta naturalmente. É como se o subconsciente, o cérebro e a inteligência infinita se unissem para enviar mensagens claras. Exemplo real: Thomas Edison dizia que muitas ideias surgiam em flashes repentinos. Steve Jobs afirmou:
que a intuição era mais poderosa que o intelecto. Líderes espirituais tomaram decisões baseados em insights que pareciam vir de outra dimensão. Como desenvolver, pratique meditação e silêncio mental. Confie nos seus pressentimentos e anote-os. Observe coincidências significativas como sinais. Alimente sua mente com pensamentos elevados e não com medo ou dúvida. A síntese do poder do pensamento, chegamos à conclusão. O pensamento não é apenas uma atividade mental. Ele é energia criadora, capaz de moldar a realidade. O pensamento nasce no desejo, ganha força pela fé e pela autossugestão, se transforma em planos através da imaginação, se multiplica pelo subconsciente, pelo cérebro e pelo mastermind, e alcança sua expressão máxima quando a energia sexual é transmutada e o sexto sentido é despertado. Nesse ponto, a mente humana se conecta a uma fonte infinita de sabedoria e prosperidade. Napoleon Hill resumiu sua filosofia em uma frase: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Isso significa que não há limites para quem aprende a dominar o poder do pensamento. O segredo da riqueza não está apenas no trabalho duro, mas na forma como você pensa, sente e direciona suas energias. A escola pode ensinar fórmulas, mas o verdadeiro segredo da vida está na sua mente. Se este vídeo inspirou você, faça agora a sua parte. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdo sobre Napoleon Hill e mentalidade de riqueza. E deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Comente aqui embaixo qual desses princípios você vai aplicar hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para o poder do pensamento. Você tem dentro de si a força que molda seu destino. Seu futuro está sendo criado agora, pelos pensamentos que você decide cultivar. Escolha pensar grande, pensar em prosperidade, pensar em fé. Porque, como Hill revelou, se você pode conceber e acreditar, você pode conquistar.